tema hoje é como tirar os seus sonhos do papel. Então, eu vou pedir para você que você pegue o seu papel. Papel tem que ter papel, né? Papel e caneta na mão para a gente começar a fazer alguns planejamentos. Colocar no papel para que ele possa logo depois sair do papel e colocar esses sonhos para tomar forma. Então, eu recomendo que você anote, se tiver ao seu alcance, anotar algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu acho importante. E para começar, eu queria falar para vocês uma frase que eu acho muito interessante, acho muito legal, que diz assim: tudo que um sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então, para começar o início de tudo, para qualquer sonho que você deseje realizar, se você não acredita, de fato você não vai realizar. Não precisa nem assistir essa aula, porque com certeza você não vai realizar. Mas se você acredita que você pode realizar, então você vai conseguir realizar. Já começa por aí, acreditando, crendo que você vai alcançar esse sonho, esse desejo que você tem. Essa frase é do Roberto Chiniachik, um palestrante famoso brasileiro. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, para a gente começar. Você tem sonhos financeiros a realizar? Sim ou não? Você tem sonhos? Tem coisas que você deseja realizar? E eu tô falando para você que precisa ser sonho financeiro, porque assim, não é sonho, eu quero que o meu filho se forme. Não é esse sonho, tá? Porque o seu filho se formar não depende de você, depende dele, querer e dele estudar. Agora, se for assim, eu quero ter dinheiro para pagar a faculdade de medicina que a minha filha sonha em fazer. Ok, aí sim, é esse sonho que a gente está falando. Porque ele vai depender de você, você vai ter o dinheiro. Agora, se ela vai estudar, se ela vai se formar, aí já não é mais responsabilidade sua. Mas você tem possibilidade de dizer, vai lá, minha filha, que eu estou aqui na retaguarda para você se formar em médica, tá? Coloca aí no papel 5 sonhos materiais que você deseja realizar. Aqueles sonhos que o Credit Card compra, tá? Que precisa de dinheiro. Não são sonhos abstratos, pessoais, são sonhos que você tem que pagar por eles. Coloca aí. Tum, tum, 1, 2. Vou dar um minutinho para você colocar no papel os seus sonhos, tá? E o que acontece, gente? É interessante a gente perceber, sempre que eu faço esse tipo de atividade em sala de aula, quando eu penso, ou numa palestra, quando eu peço para que as pessoas escrevam seus sonhos, 3 sonhos, 5 sonhos, geralmente as pessoas elas levam muito tempo para chegar à conclusão dos sonhos que ela tem a realizar, sonhos financeiros. Muitas das vezes, elas nem conseguem, ou quando conseguem, conseguem apenas um sonho. Ela só conseguiu se lembrar de um objetivo que ela tem. E por que isso acontece? Por que é tão difícil as pessoas falarem, lembrarem, acionarem ali dentro da mente, de dentro da mente, os sonhos que elas têm? Bom, é o seguinte, por que existe essa grande dificuldade? Porque nessa vida corrida, nesse ritmo de vida que a gente leva, nessa vida onde a gente entra num processo de consumo, de pagar boletos, de gastar tudo que ganha, de consumir sem refletir, sem uma conscientização da vida financeira, a gente acaba entrando num automático e os nossos sonhos eles vão ficando para trás. Aqueles sonhos que um dia a gente cultivou, a gente vai achando que eles estão cada vez mais distantes. E a gente abandona, meio que deixa pelo caminho, se esquece deles.
e começa a viver só o dia a dia, só o mês. O salário do mês, aquela despesa do mês, e você só o teu campo financeiro só abrange aquele final do mês, ele não consegue passar muito disso. E as pessoas acabam deixando mesmo, abandonando os seus sonhos, os seus desejos, acha que isso não tem como se realizar e acaba levando essa vida de correria, do automático, tá? Espera o dia que vai ficar rico, ou o dia que vai ganhar na loto, o dia que um acaso acontecer, e aí, não, no dia que eu ganhar na loto, no dia que eu ganhar não sei aonde, no dia que eu for sorteado lá, eu viajo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou seja, entrega para o acaso esse sonho que ela tem. Mas, se você tem um sonho, se você trouxer esse sonho para você, essa responsabilidade de construir os seus sonhos, você vai ver que é possível tornar eles realidade a partir do ponto de vista financeiro, desde que você se responsabilize por isso. O grande problema acontece quando a gente olha para o tamanho do sonho, a gente fala, poxa, eu não tenho condição de realizar isso. Isso é muita areia para o meu caminhãozinho, não vai dar, não é para mim, deixa para lá. E aí as pessoas abandonam. E acabam colocando até mesmo esse sonho, os seus objetivos, como uma impossibilidade. E aí você não age e ele vai continuar, de fato, sendo uma impossibilidade para você. Mas vale a pena a gente dizer que um sonho ou objetivo, você pode chamar como quiser, eles funcionam dentro da perspectiva financeira, dentro de um trabalho de transformação de vida financeira, eles funcionam como uma mola propulsora, aquilo que impulsiona, que te joga para frente. Por isso que é tão importante, se você tem o objetivo de transformar as suas finanças, que você encontre os seus sonhos, que você tenha objetivos a alcançar, a realizar. Porque são esses objetivos que vão te dar força, vão te dar vigor, vão te dar vontade de transformar hábitos, de se interessar pelo assunto, de estar aqui numa sexta-feira ouvindo uma live sobre finanças. É a vontade de realizar esses sonhos, tá? De deixar de lado a condição de gastador para se tornar um investidor. Isso é um processo, mas os sonhos, o objetivo, ele precisa estar muito claro para você. Por que que eu quero conquistar isso na minha vida? Porque se você tem um porquê muito claro, se você tem um objetivo definido, eu quero conquistar isso porque isso vai ser importante para minha família, isso vai ser importante para mim, eu quero muito conquistar isso porque os meus filhos vão curtir. E, sabe, se você tem um porquê, todo o resto fica mais fácil. Até mesmo a gente transformar os nossos hábitos, o que não é fácil, tá? Então, o sonho, ele é o início de todo esse processo. Mas é muito importante eu dizer também para vocês o seguinte, que existem duas formas de realizações, tá? Uma é empobrecendo, e eu vou mostrar isso para vocês, e a outra é progredindo, tá? Vou mostrar para vocês como funciona essas duas maneiras. E aí vocês escolhem como vocês desejam realizar os sonhos de vocês. Tem gente, na verdade, que vive realizando sonhos, vive fazendo o que tem vontade. Pode falar assim, Ana, eu não me importo com nada disso, eu viajo, eu compro o carro que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu faço isso, eu faço aquilo. É uma forma, ela está vivendo, ela está realizando os sonhos que ela deseja. Eu frequento tal lugar, eu moro no lugar que eu quero, eu tenho uma casa de praia, beleza. Mas como a gente sabe se essa pessoa está, esse servidor, essa pessoa, ela está empobrecendo ou ela está progredindo?
ao mesmo tempo que ela realiza sonhos. A gente fica sabendo quando você tem oportunidade de analisar a vida financeira daquela pessoa. Às vezes a pessoa ela vive toda aquela aparência, aquela capa, mas quando você tem a oportunidade de verificar a vida financeira dela, não tem nada a ver com aquela realidade. Ela está endividada, ela está cheia de empréstimos consignados, ela está devendo talvez o carro, tudo está parcelado dentro da vida dela. Ou seja, ela realiza sonhos sempre se endividando, sempre pegando empréstimos, sempre financiando, sempre pagando juros. Então, o que essa pessoa está fazendo nesse processo? Ok, beleza, ela está realizando sonhos, mas ela está ficando a cada ano mais pobre no sentido de ver o dinheiro dela, o salário dela, o dinheiro que ela sua para ganhar, que ela entrega as horas dela para o empregador, ali sendo entregue para os bancos, para as financeiras, para esse sistema todo que leva mesmo o seu dinheiro sem dó nem piedade. Então, essa é uma forma de realizar sonhos. Então, essa pessoa passa a vida sem reservas, não tem investimento, a vida é toda financiada, deve em todos os lugares. Ela pode até não ser inadimplente, tá todas as parcelinhas pagas, mas tudo que ela ganha escoa naquilo ali, no estilo de vida que ela tem, tá? Ela não tem investimento nenhum. Ela realiza sonhos? Realiza. Talvez bem menos do que ela poderia se ela soubesse tomar a atitude certa, se ela soubesse usar o dinheiro dela da maneira certa. Mas ela está realizando sonhos, tá? A cada ano que passa, ela vai regredindo cada vez mais na vida financeira, até que chega um momento que a tal da vaquinha magra passa pelo pasto, um momento, por exemplo, como esse, um momento de crise, porque as crises são cíclicas, elas vão e vêm. Se você está vivendo a sua primeira crise, a primeira crise que você está vendo financeira, saiba que vai passar daqui a mais alguns anos, virão outras crises, as crises são cíclicas, elas vão e vêm. E a gente precisa estar preparado para elas, mas a gente se prepara para a crise quando? Quando ela chega? Não. A gente se prepara para a crise antes dela chegar, tá? Então, a gente precisa se preparar sempre para o pior e esperar o melhor. A gente espera o melhor, de forma positiva, a gente quer sempre que o melhor venha. Mas eu me preparei para o pior. Se o pior chegar, ele não me pega desprevenido. O pensamento que rege tudo isso é esse. E aí passa a tal da vaquinha magra ali pelo pasto dela, a crise, um desemprego, um problema de saúde, um achatamento salarial, como o que nós, no meu caso estou falando por mim, servidores aqui do Rio de Janeiro da Justiça, que já estamos há 6 anos sem aumento, nós estamos passando um tempo de vaca magra, o salário está cada dia menor. E aí, quando chega uma crise dessa na vida dessas pessoas, elas estão como? Não tem nada, está cheia de dívidas, não tem reserva. E é aí que ela vai sentir feio, é aí que ela vai começar, ela vai ter que reduzir o padrão de vida dela, ela vai ter que, talvez, passar dificuldades, ou se a gente pensar em aposentadoria, não poder aposentar, porque não pode abrir mão dos benefícios de ativo e por aí vai. Então, mas qual é então a melhor maneira da gente realizar sonhos? Qual seria a melhor forma da gente realizar sonhos? É realizar sonhos sempre progredindo, sempre valorizando o seu dinheiro, sempre avançando na vida financeira, sempre jogando, aprendendo a ter atitudes inteligentes financeiramente na hora de tratar o seu dinheiro, não perdendo dinheiro, não pagando
juros para ninguém, mas sempre recebendo juros. É essa inversão que a gente precisa fazer até para realizar sonhos, para conquistar objetivos. Essa é o X da questão, esse é o fio da meada que todos nós precisamos aprender. E a gente não sabe. A gente faz errado por quê? Porque a gente não sabe. Né? A palavra de Deus diz assim: errais porque não tens conhecimento. Então a gente erra porque a gente não tem esse conhecimento. Mas a gente não tinha, porque agora eu estou aqui para passar isso para vocês, para que a gente tenha cada vez mais conhecimento nessa área da vida. Então, como que a gente faz para realizar sonhos progredindo? Jogando sempre o nosso dinheiro para o futuro e não para o passado, como as pessoas estão acostumadas a fazer. Eu falei disso ontem ou anteontem numa live. Tem pessoas que elas vivem com a sua vida financeira, com o seu dinheiro, todo no passado. E aí essa pessoa, ela pega o pagamento, o salário dela hoje, ela faz o quê? Ela faz isso. Ó. Ela joga lá para trás. Ela paga tudo que já passou. A comida que ela já comeu, a viagem que ela já fez, o carro que ela já comprou, a roupa que ela já comprou, passeio, tudo é passado, tá? Mas a gente precisa aprender a ter um novo movimento, a pegar o nosso salário, o dinheiro, nosso dinheiro e fazer assim, ó, jogar lá para frente. Porque é aí que o seu dinheiro vai começar a se valorizar. Aí é que ele vai começar a trabalhar para você. Não só você a trabalhar, mas a gente aprender a colocar o nosso dinheiro para trabalhar, né? Então, é muito importante que a gente dê uma outra visão para essa questão da gente fazer, de realizações, de conquistar coisas na vida. Só um tempinho, gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu já vou entrar agora num próximo ponto, mas eu preciso passar isso aqui para vocês, tá? Para que vocês não deixem de entrar no canal do Telegram, o link está lá na bio. Amanhã eu vou complementar também essa live aqui com material lá no Telegram. Tem um aulão na próxima quinta-feira, às 20 horas, tem que fazer inscrição, tá? O link também está na bio, não deixa de se inscrever. Vamos lá curtir, quem não está ainda no YouTube, se inscrever no YouTube, ativar o sininho, chama seus amigos para se inscreverem também. As lives já estão no YouTube. A de ontem já subiu, Gabriel? Gabriel? 3 lives já subiram, não sei a quarta, se não subiu, tá subindo até amanhã, tá? Não? Não subiu? E aí, deixa eu ver mais o que. Gente, olha só, não esquece de comentar lá, porque amanhã vai ter o sorteio do livro, tá? Dos livros. Quem for sorteado tem que entrar em contato pelo direct, passando o endereço para mandar os livros, tá bom? E outra coisa, como é que faz? Tem que comentar lá o aprendizado de hoje, não deixem de comentar. Tira uma foto também, posta lá nos seus stories, com @ se organiza servidor, sobre a live de hoje, tá bom? Mas o que? Eu acho que é só isso. Então, lembra que eu pedi para vocês no início da aula para anotarem aí 5 objetivos, 5 sonhos para realizar? Então, agora eu vou te pedir outra coisa. Eu quero que você escolha 3 apenas. Você vai escolher desses 5, você vai escolher 3 para você focar os seus esforços e conseguir tirar esses sonhos do papel, tá? Os 5 vão ficar muitas coisas, mas você escolhe 3, os quais você deseja focar, para que você possa trabalhar e tirar esses sonhos do papel. E como que a gente faz para tirar um sonho do papel? A melhor forma de você tirar um sonho do papel é você transformar ele numa meta, tá? É muito importante que você transforme 3 sonhos aí, entre esses que eu dei para vocês, que eu pedi para vocês anotarem, em uma meta. O que é uma meta? Uma meta é um sonho com data certa para ser realizado, tá? Uma meta é isso. Um sonho com data
para ser realizado. Se você fala assim, eu sonho de morar em tal lugar, mas você não faz nada, não tem um objetivo, não cria uma meta em relação a isso, a chance de você não conseguir realizar é muito grande. Quando você transforma isso numa meta, você já está partindo para ações. Você precisa trabalhar com datas. Você precisa trabalhar com ações. Quais ações eu vou tomar para chegar nesse lugar que eu desejo, que eu sonho em chegar, nesse sonho que eu quero conquistar, nesse objetivo que eu quero conquistar. Então, eu separei aqui para vocês, só para vocês verem, eu separei 3 objetivos, tá? Para colocar eles aqui num sonho, para você ter noção de como que a gente faz isso. Eu separei aqui um cruzeiro com 4 dias, um cruzeiro de 4 dias, no valor de R$4.000. Eu vou falar logo os sonhos, tá? Vocês anotaram aí, conseguiram chegar aos 3 sonhos, 3 objetivos? Respondam aí para mim, sim ou não? Conseguiram? Todos com 3 objetivos aí? Tá todo mundo me acompanhando? Sim ou não? Pedi sim ou não. Os 3 sonhos. Um cruzeiro de 4 dias, tá? Um cruzeiro. Uma viagem para a Europa, 10 dias. E aposentadoria. Eu coloquei aqui como aposentadoria, tá? Como um sonho de longo prazo. Eu fiz mais ou menos assim. Eu coloquei aqui um cruzeiro para realizar em 1 ano. Uma viagem para a Europa para realizar em 3 anos e meio. E a aposentadoria para realizar em 15 anos. Então, o que você tem que fazer? O primeiro passo é você ter o sonho, vocês já anotaram aí. O segundo passo é você descobrir quanto você precisa para realizar esse sonho. Quanto custa? Quanto vale esse sonho? Eu levantei aqui um cruzeiro, R$4.000, tá? Para pagar esse cruzeiro pequeno, um cruzeirozinho bate-volta ali. Em 1 ano, então a gente tem 12 meses para se programar para esse sonho. Para a Europa, eu separei um valor, 10 dias na Europa, R$25.000, aproximadamente. E aí, eu trabalhei com a data de janeiro de 2023, daqui a 3 anos e meio, o que dá 42 meses, aproximadamente. E a aposentadoria, eu trabalhei com R$200.000. R$200.000 poupados para aposentadoria. E lá em 2015, dão exatamente 178 meses. Não, 2035, daqui a 15 anos, 2015, ó. 178 meses. Você precisa saber o seu sonho, quanto você vai gastar, transformar isso em meses, né? E aí, o que você vai descobrir? O quanto você vai precisar para realizar esse sonho. Eu fiz uma projeção e eu verifiquei que para esse sonho aqui do cruzeiro, eu vou precisar separar R$320 todos os meses, durante 1 ano, no investimento pela taxa Selic, para alcançar os R$4.000. Para viajar para a Europa, lá em janeiro de 2023, eu vi que se eu separar R$780 investidos num tesouro pré-fixado 2023, para sacar em janeiro de 2023, eu vou ter o valor de R$25.000.
eu vou guardar 780 durante 42 meses, eu vou alcançar esse valor. Para o sonho da aposentadoria, eu verifiquei que eu vou precisar de R$680 durante até 2035 e lá eu vou sacar o equivalente, passa um pouquinho, dá R$205 mil para complementar a minha aposentadoria. E aí, aonde que está o maior empecilho das pessoas em relação a tudo isso aqui? Qual é o maior empecilho que existe para as pessoas quando a gente fala de trabalhar com jogar para frente o tempo, projetar os nossos sonhos no tempo? A maior dificuldade que as pessoas encontram aqui é que ela pensa assim: ah, Ana, pelo amor de Deus, tu acha que eu vou esperar 3 anos e meio para fazer uma viagem? Eu vou esperar 3 anos e meio para ir para a Europa? Pelo amor de Deus, não vou fazer isso não. Eu vou passar o cartão, já vou fazer uma dívida lá na CVC e eu vou viajar para a Europa. Para que eu vou esperar 3 anos e meio? Para que eu vou esperar 1 ano para fazer esse cruzeiro? A aposentadoria, quando estiver lá, eu vejo como é que vai ficar. A gente tem muita dificuldade, nós somos imediatistas. Então, a gente tem muita dificuldade de trabalhar com longo prazo. E quando a gente pensa em investimentos, isso aqui é muito, 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 muito importante. O tempo, os juros compostos, ele tem uma força tremenda ao longo do tempo. Você vê que R$680, será que R$680 é um valor impossível para muita gente pagar, para muita gente investir para sua aposentadoria? Vai ver uma previdência privada para você sacar. Eu ia fazer essa projeção, acabei não fazendo. Uma previdência para você sacar R$200 mil. Você vai ter que investir por baixo R$1.000 aqui. Mas aqui é você quem está fazendo, você não está pagando para ninguém fazer. Então você não está pagando taxa para fazer uma previdência privada, você está fazendo seu investimento. E aí o que você precisa? Conhecimento, primeira coisa. Você precisa de paciência, você precisa de disciplina para todos os meses você separar esse valor aqui. Isso é só um exemplo, mas tem gente que pode investir mais do que isso. Em vez de se aposentar com 200, vai se aposentar com muito mais. Tem gente que não tem só 15 anos, tem mais tempo. Tá? Então, é muito importante que a gente perceba isso. E aí você fala assim, uma viagem para a Europa para mim não dá, é a família, é muito caro. E aí a gente acaba achando que é impossível e vai deixando passar o tempo. Ao passo que se você começar hoje, quando você vê, já chegou. 2023 já chegou. O tempo passa muito rápido. Então a gente acaba ficando para trás, porque a gente não tomou logo a nossa decisão, tá? Agora, eu dei um exemplo aqui para vocês, eu trabalhei com prazos, né? Trabalhei aqui com 12 meses, trabalhei aqui com 42, trabalhei aqui com 178, mas muitas das vezes você vai perceber que você precisa de um tempo maior para conquistar aquele sonho, tá? Então, isso aqui você vai mexer com isso daqui, com essa área aqui. Você vai trabalhar com essa área de acordo com o valor que você pode separar, com o valor que você pode investir. Aqui, por exemplo, quanto que dá isso aqui? Aqui dá 1.000, né? R$1.000, 1.780, olha. Aqui, essa pessoa estaria investindo 1.780 para realizar 3 grandes sonhos, ou melhor, um sonho de longo prazo, um sonho de médio, um sonho de curto prazo, mas 3 sonhos bacanas que ela está alimentando na vida dela. Esses dias, numa live que passou, eu mostrei o contra-cheque de um colega, que eu trabalhei com ele, trabalhei fazendo sessões algum tempo atrás, e esse colega tinha um contra-cheque num total de empréstimo consignado, se eu não me engano, era 2.600 e pouco. Mais ou menos isso aqui, 2.680, mais empréstimo que não era consignado. Então, essa pessoa
entrega quase 3 mil reais do suado dinheirinho dela para bancos e financeiras ficarem cada vez mais ricos. Se essa pessoa estivesse fazendo esse tipo de movimento, se ela estivesse aqui sempre vendo o dinheiro dela crescer, vendo os sonhos dela realizando os sonhos de maneira inteligente, isso não é possível? Então, às vezes a gente acredita, a gente acha, porque a gente não tem costume do planejamento, nós não temos esse costume. É tudo muito novo para o brasileiro, nós não planejamos nada, a grande maioria, tá, gente? Tem exceções? Claro que tem. Mas a grande maioria não planeja carreira, não planeja vida financeira, não planeja filho, não planeja nada, as coisas meio que vão acontecendo, né? Quando o interessante é a gente planejar, principalmente quando a gente fala em finanças, tá? No final do ano, antes de terminar o ano, é momento da gente parar e começar a fazer o nosso planejamento de 2021. Mas a gente planeja por quê? A gente planeja para dar certo, para acontecer tudo exatamente como você planejou? Não necessariamente. Se acontecer, ótimo. Pode ser que não aconteça exatamente o que você planejou, mas quando você planeja, você minimiza os erros. Você diminui a chance dos erros. Quando acontecer um erro, você já tem um plano B, você já consegue sair dele com mais facilidade e com mais eficiência. Entendeu? Então, é para isso que existe o planejamento. A gente planeja para que as coisas, para errar cada vez menos. E na vida financeira é assim, a gente precisa aprender a fazer esse planejamento, tá? Então, gente, o que eu quero deixar assim hoje para vocês de uma forma assim muito clara é que é possível tirar os seus sonhos do papel, mesmo que você não enxergue o seu sonho hoje. A gente tem dificuldade de trabalhar com aquilo que a gente não enxerga com longo prazo, mas se você começar a dar nome para o seu sonho, dá nomezinho lá para o seu sonho, veja quanto ele custa, veja quanto você pode separar por mês, procure um investimento adequado para ver o seu dinheiro crescer, para alcançar o seu sonho, e aí é uma questão de tempo, é uma questão de focar, de ter meta, coloca a data, o prazo que você vai alcançar, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Ah, sim, isso, a planilha também é muito importante. Baixa a planilha lá na bio, tem um link lá com tudo, com Telegram, com planilha, com aulão, tá? Baixa a tua planilha lá também, organiza a tua vida, porque isso tudo aqui, essas parcelas aqui, elas precisam encontrar espaço dentro de um planejamento financeiro, de uma organização financeira, tá? Isso é todo um processo que tem várias partezinhas. Eu vim a semana toda falando de cada uma delas, tá? É muito importante também eu falar para vocês de que o nosso bem mais precioso, a gente tem dois ativos muito preciosos, tá? A nossa mente, que é o ativo mais poderoso, assim como você pensa, você é, o que você pensa, você alcança, tá? Então a nossa mente, ela tem um poder muito grande, porque ela ou nos abate ou nos eleva. E o seu tempo. O tempo também é um ativo muito precioso, é escasso, porque a ampuletinha ali está passando, o tempo está correndo, né? Naquela velocidade, então a gente tem que saber aproveitar muito bem o nosso tempo, né? Vamos lá, aproveitar essa sexta-feira maravilhosa que Deus deu. Um beijo grande, espero poder ter colaborado com você, tá bom? Fica a dica então, se organiza servidor.